Sejam bem-vindos, meus queridos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Isso aqui é uma segunda-feira, né? Para quem está ouvindo aqui a gente. Espero que o final de semana tenha sido muito bom, que os resultados tenham sido ótimos, acima do esperado. É sempre isso que a gente espera, é sempre isso que a gente deseja para vocês. Hoje é segunda-feira e segunda-feira aqui não é sempre assim, mas hoje é dia da gente apresentar aqui para vocês um novo produto, um novo projeto, um novo plano do grupo que vai um pouquinho além. Ele é uma coisa um pouco mais profunda, ou é uma coisa que a gente espera que se torne um pouco mais profunda do que já são os nossos grupos de acompanhamento, os nossos planos de acompanhamento por temporadas, que são muito bons, que são excelentes, inclusive. A gente está aqui para conversar um pouquinho sobre um novo projeto, um novo produto que eu estou apresentando para vocês hoje, que é a comunidade do Off Game. Durante todo esse tempo, a gente já trabalhou com muitas pessoas, em muitos planos, em diversas modalidades, diversos esportes. Então, a gente tem um razoável, bem confiável, mapeamento, gerenciamento do que o mercado tem de mais dificuldade, onde ele se adapta melhor, onde ele se adapta pior, onde estão as maiores dificuldades, onde estão os maiores problemas, onde as pessoas andam melhor, andam pior, a falta de conceitos, principalmente, que a galera que trabalha, que está na comunidade tem, o que é muito importante para o desenvolvimento de todo mundo. E a comunidade off-game, ela existe exatamente para isso. Tá? Ela existe para, passo a passo, devagar, construir, ou tentar construir um grupo de pessoas que devagar, é sempre importante isso, né? Que devagar, com o passar do tempo, fique melhor, fique mais preparada para os desafios, principalmente para os desafios de mercado que se tem todo dia, né? Também como um ponto de apoio, um ponto de reflexão para aqueles momentos ruins, aqueles momentos mais tenebrosos que o mercado passa para vocês, e também servir como um ponto de conhecimento pontual, semanal, a princípio, um pouco fora do que as pessoas têm mais contato, né? Então, a comunidade Off Game, ela é um produto que vai ser oferecido para vocês com reuniões 3 vezes por semana em Discord, no nosso Discord, com a sala própria, com temas diferentes a cada um desses dias da semana. Temas esses que vão ser ministrados todas as segundas, quartas e sextas-feiras, que serão feitos preferencialmente antes do horário de trabalho para quem exclusivamente trabalha com futebol, ou para quem trabalha essencialmente com os maiores mercados de futebol. Tá? Obviamente, o mercado de futebol vai estar funcionando durante as reuniões, durante as meetings, mas a gente está tomando cuidado de não estar fazendo isso num horário que englobe ali os maiores mercados, os maiores campeonatos, ou as equipes que vocês mais procuram na média. Tá? A comunidade Off Game, ela chega para isso, ela chega como um ponto de suporte semanal para o dia a dia operacional de vocês. Tá? Dividida em 3 meetings por semana de 1 hora, toda segunda, quarta e sexta,
com temas pré-definidos, então a gente quer tentar passar o máximo para vocês que a gente conseguir, nesse período de tempo que a gente sabe que é curto, mas preparar vocês o melhor possível para as coisas mais relevantes que acontecem durante a semana no trading esportivo. Como vai funcionar isso? Então, entrei na comunidade, como é que funciona a CX? Qual é o preço? Como funciona? O que eu vou encontrar lá? Bom, você vai encontrar 3 reuniões semanais, de aproximadamente 1 hora cada uma, falando sobre temas que são fixos, porém diferentes, todas as semanas, porque apenas o tema é fixo, né? Mas os problemas que acontecem dentro de cada um deles, eles mudam toda semana. Todas as segundas-feiras, na primeira meeting da semana, todas as segundas-feiras, a gente vai abordar o review de um mercado que aconteceu no final de semana. Seja ele o maior mercado do final de semana, o mais exótico do final de semana, ou aquele que contempla mais informações relevantes sobre o que aconteceu. E não, nós não vamos fazer um review individual do mercado. A gente não vai pegar aqui o senhor Joãozinho e não vamos pegar o que o senhor Joãozinho fez e vamos fazer uma análise, um review em cima do que ele fez. Tá? Isso é legal, é muito bom, mas isso seria uma análise individualizada de um plano individualizado do Joãozinho. Nós vamos fazer o quê? A gente vai pegar um mercado e nós vamos analisar o mercado. Vamos fazer um review do mercado. O que o mercado fez, o que o mercado pensou na maior parte dele, como ele reagiu ao que foi acontecendo, por que determinadas posições e operações não são tão boas quanto parece, onde ele reagiu emocionalmente e por isso ficou exposto e por isso foi explorado, quais foram os principais pontos e qual foi a linha de desenvolvimento daquele mercado em geral. Então, é um foco que a gente tira o foco do Joãozinho e o que ele fez, e a gente põe o Joãozinho dentro de um cenário onde ele, Joãozinho, vai entender dentro daquilo que a gente está mostrando, onde ele poderia ter explorado mais ou menos o mercado. E também reconhecer-se dentro do próprio mercado. E muitas vezes, falando do mercado, a pessoa se reconhece ali, porque ela vai acabar fazendo, às vezes, algo que a gente está falando ali. Então, esse é um ponto, a primeira meeting de segunda-feira, sempre fazendo um review de um dos mercados do final de semana, destrinchando ele, mostrando como ele é trabalhado, como ele é pensado, desde do seu início, desde quando ele nasce, até quando ele chega no live, como ele se desenvolve em live até o fim do jogo. E como o mercado em geral pensou aquilo, ou se preparou, ou se movimentou em função do que foi acontecendo. Quão importante ou não importante foram os estímulos emocionais que o mercado sofreu ali. Tá? Então, esse vai ser o tema das nossas reuniões de segunda-feira. Então, toda segunda-feira, a gente vai fazer um review de um mercado do final de semana, como ele nasceu, como ele se preparou, o que ele esperou, e dentro do que ele esperou, como ele se desenvolveu ali dentro, e em função de como ele se desenvolveu, se preparou e esperou daquilo, como ele ficou exposto e onde ele pode ou deveria ter sido explorado. Então, esse é o tópico das reuniões de segunda-feira. Então,
segundas-feiras a gente sempre vai pegar o mercado e dissecar ele e virar ele meio do avesso, tá? Para mostrar para quem está com a gente como é que aquilo funciona e às vezes coisas que vocês não estão enxergando e que está acontecendo com frequência naquele tipo de coisa. Que tipo de mercado foi aquele estudado? Como as pessoas normalmente lidam com aquele mercado, o que elas esperam dele, como elas funcionam a partir do que acontece. Então, ali vai dar para ver bem legal como é a movimentação, o que as pessoas fazem e como você pode tirar proveito daquilo. Então, todas as segundas-feiras a gente vai entrar dentro de um mercado de maneira mais profunda, tentando entender e mostrando para vocês como é que funciona o mercado desde o momento que ele nasce até ao momento que ele termina. Tá? Isso aqui. E como esse mercado, a maneira como ele é pensado e desenvolvido, como ele influencia mercados futuros, inclusive. Tá? Essa daqui é a nossa pauta de toda segunda-feira. Nas quartas-feiras, voltamos a nos reunir, mas aí por um motivo diferente. A gente já não vai mais estar falando sobre um mercado individualizado e entendendo como ele funciona. A gente vai falar de um tema específico de mercado. Então, a conversa na quarta-feira vai ser sobre um tema de mercado. E aqui, isso já vai responder uma pergunta mais para frente, né? Para quem que é legal, a comunidade do Off Game, este tema de quarta-feira, ele vai fugir um pouco do que a gente normalmente vê no dia a dia, tá? Esse é um tema mais avançado de mercado. Então, nós vamos pincelar uma vez por semana um tema avançado de mercado e a gente vai falar sobre ele. Vamos apresentar eles para vocês e vamos desenvolver o assunto em cima deles, como eles funcionam, da onde eles vêm, por que eles existem e qual a importância deles no desenvolvimento do evento e como ter conhecimento desses temas, desses tópicos avançados de mercado, ajudam na hora de fazer uma operação. Tá? Então aqui vai ser um pouco diferente, a gente não vai entrar em temas como back azulzinho, layer rosinha, ou over assim, para mais gols, ou under é para menos gols, ou devo fazer um back a um time jogando melhor, ou não. Aqui a gente vai passar um pouco, tá? A gente vai sair um pouco. A gente tem que sair desse nível que a gente está aqui, que parece que ele é eterno, né? Então nós vamos subir um pouco esse nível, a gente vai passar para temas de mercado avançados nas nossas reuniões de toda quarta-feira. Então, toda quarta-feira a gente vai sair um pouco desse tema aqui. Devo fazer um back a um time jogando melhor? Nós vamos sair um pouquinho dessa conversa aqui, nós vamos entender o quê? Quando o back no time jogando melhor gera uma vantagem para mim no mercado, sabendo que as pessoas estão reagindo emocionalmente àquilo. Ó, saímos, né? Saímos desse patamarzinho aqui de baixo, a gente tem que andar um pouquinho para frente, né? Então vamos andar um pouquinho para frente. Toda semana, toda quarta-feira, a gente vai estar pincelando o quê? Pincelando um tema, um tópico avançado de mercado para passar para vocês, além do review de mercado da segunda-feira. E na sexta-feira, que é nosso último encontro semanal, na sexta-feira a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma análise que, obviamente, não tem como, pelo volume absurdo, não tem como ser uma análise. Mas nós vamos fazer uma análise dos mercados do final de semana, pontuando aquelas situações que são mais interessantes
aqueles mercados que são mais sensíveis do que outros e pontuando para vocês onde um ou outro mercado deve gerar uma expectativa maior ou menor das pessoas para o final de semana. Vamos pontuar também onde estão os principais times, onde estão as principais ligas e o que o mercado espera de cada um deles naquele final de semana e como, da melhor maneira possível, tentar tirar proveito disso, sabendo ou projetando movimentos no mercado em A, B, C ou D situações. Então, todas as sextas-feiras, a gente vai ter um encontro conversando sobre os mercados do final de semana e analisando o que vem para o sábado e para o domingo. Afinal de contas, é o período da semana que a galera voluma mais jogos, faz mais coisas, e aí a gente tem um leque maior de mercados para apresentar para vocês. A comunidade Off Game é o início de algo que pode se tornar maior à medida que a gente sentir de quem estiver com a gente um comprometimento maior ou menor. É a primeira vez, ou pelo menos que a gente tem conhecimento, é a primeira vez que se está dando um passo adiante, um passo à frente. É a primeira vez que a gente está tentando construir um grupo de pessoas que está interessado em sair do primeiro degrau para o segundo degrau de evolução dentro dos mercados de trading esportivo. É a primeira vez que a gente está tentando sair daquele marasmo de fazer um lay a uma goleada ou fazer um lay a um mercado explorável quando ele for explorável. Então, diferenciar os leis a goleada de um lei a goleada explorável, trabalhando alguns tópicos de mercado um pouco mais avançados. Tá? A comunidade, como eu falei para vocês, a comunidade do Off Game está começando, e como tudo que começa, quem começa com um projeto sempre tem algumas vantagens. Vantagens essa que, com certeza, com o passar do tempo, elas vão desaparecendo, elas vão se tornando menores à medida que a coisa avance. Tá? Quem começa a comunidade com a gente, quem entra com a gente agora, no começo dessa comunidade, a comunidade ela vai ser trabalhada com planos mensais, tá? Então vão ser pagos mensalmente, como uma mensalidade da comunidade. E a gente está começando a comunidade com um preço que, quando a gente fala de off-game, e quem conhece o off-game, quem já frequentou o off-game, conhece o off-game modestamente, conhece a qualidade que tem dentro do off-game, tá? Sabe que o preço que eu vou falar aqui, ele é extremamente abaixo de todo tipo de preço que é cobrado pelo grupo para este tipo de produto, que é um produto mensal. Tá? Esse produto entra aqui com um plano inicial de R$ 200 mês. Por quê? Porque, a princípio, a ideia é gerar um grupo de pessoas interessados em um projeto que tem a ideia de evoluir as pessoas a níveis melhores do que a gente encontra hoje na internet. Tá? E, obviamente, níveis melhores do que as pessoas têm acesso.
Então, esse é o primeiro ponto, uma comunidade mensal de R$ 200 por mês, que oferece para você 3 reuniões semanais, a princípio, que vão tratar de temas já avançados de trading esportivo, principalmente o tema de review de mercado e o tema de tópicos avançados, tá? E o mais legal, que é o que a gente está pensando, que a gente pensou, inclusive, para a comunidade do Off-Game, é aqueles membros da comunidade do Off-Game terão descontos, um desconto, inclusive, que eu acho bem generoso, na aquisição de planos de acompanhamentos nossos, sejam planos totais ou sazonais, como a gente vende por aí. Tá? Então, vamos à parte boa. Qual é o desconto, Zex, que vai ter se eu quiser um plano do Off-Game ou fazer parte da comunidade? Para membros que são da comunidade do Off-Game e adquirirem planos de acompanhamento, essa galera vai ter um desconto de 25% na aquisição do plano. E é um baita de um desconto, tá? É um baita de um desconto. Ai, eu nem acho 25% tão bom. Será que não é bom? Vamos ver se ele não é bom? Vamos entrar numa loja da Apple e vamos pedir um desconto de 25% para comprar um iPhone? Será que eles vão dar? Vamos entrar numa concessionária de carro e pedir para comprar um carro por 25% de desconto? Será que vai rolar? Já pensou em pedir 25% de desconto para aquele seu Uber, quando você usa ele para o dia a dia? Então, não. 25% de desconto não é pouca coisa. Tá? Não é pouca coisa. Mas é importante como estímulo para aquelas pessoas que estão ali junto com a gente na construção e criação da comunidade off-game. Tá? Então, fica aí para vocês já esse produto apresentado para vocês. Então, como é que funciona? Fazendo um resumão. Comunidade off-game, com sala exclusiva de Discord, 3 meetings por semana de 1 hora, em média, na semana. Reuniões essas que vão acontecer prioritariamente antes do início do dia de trabalho, para quem trabalha com futebol, então provavelmente ali no finalzinho da manhã, mais próximo da hora do almoço, com 3 tópicos por semana. O primeiro deles, review de mercado. O segundo deles, um tema avançado de mercado na quarta-feira. E na sexta-feira, uma análise de mercado pré-live, preparando os mercados para o final de semana. Aqui, preço, R$ 200 mês, que é um preço espetacular e absurdamente abaixo de tudo que as pessoas que têm acesso ao off-game pagam, e vocês sabem disso, principalmente quem conhece a gente, quem frequenta aqui. Tá? Para membros da comunidade que adquirirem os nossos planos de acompanhamento sazonal ou total, 25% de desconto. É isso, meus queridos, que eu tinha para apresentar para vocês. Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer coisa que não entendeu, nos procurem, nos mandem mensagem pelas nossas redes sociais, a gente vai atender vocês, vai explicar direitinho como funciona, como é que são as coisas. A primeira das reuniões já acontece nessa próxima quarta-feira, então quem quiser já se adiantar, acontece na próxima quarta-feira, dia 18 de março, e daí para frente, toda segunda, quarta e sexta, a gente tem muita coisa para conversar sobre mercado, sobre rodadas no final de semana, sobre temas, pontos avançados dentro do mercado por bastante tempo. Então, aproveitem, acima de tudo, divirtam-se e nos procurem
se tiver interesse na comunidade do Off Game. É isso, meus queridos. A gente deseja para vocês o melhor dos resultados, a melhor da semana, os melhores dias para vocês de trabalho. Um grande abraço. A gente se vê aqui numa próxima oportunidade.